Naturalmente que a nossa reunião tem o objetivo de sempre. Há hoje uma reunião. O nosso encontro tem sempre o objetivo de sempre, que é efetivamente alguém de estar juntos. Hoje tem um objetivo muito especial, que é integrar o nosso amigo Francisco Borba Ele ainda não estava integrado. neste grupo. Coitadinho. Muito rápido, permitam-me. Ele já me fala dos sinapses há tanto tempo. Permitam-me muito rapidamente, eu conto a história deste namoro que deu em casamento. Portanto, da Francisco para o Sinapsis. A primeira vez que eu ouvi falar no Francisco Borba, estava eu no Clube Setolense, era a direção, e a pessoa que me falou no Francisco Borba pela primeira vez foi a minha vida. A propósito, nós estávamos a organizar qualquer coisa e ele falou no Francisco Borba, que era sócio do clube, penso que ainda será. Exatamente. É o meu pai de bombeiro. E foi a primeira vez que eu ouvi falar no Francisco Borba. E tivemos várias vezes para o convidar para fazer lá eu organizei, portanto, o Poesia à Sexta, o Arte à Sexta, e tivemos várias vezes para o convidar para fazer lá uma sessão, mas nunca aconteceu, por várias razões, não interessa, nunca aconteceu. Entretanto, eu saí do Clube Setolense e depois apareceu o Sinapsis, não é? Em 2010, o Sinapsis apareceu. E foi através de um outro amigo que eu efetivamente conheci o Francisco Borba. Há coisas incríveis. Um belo dia recebo no meu mail, no meu Gmail, um mail do Eduardo Gageiro a dizer assim: Salvador, tenho aqui um convite para uma prova de vinhos na herdade de Gâmbia. Vê lá se queres ir, aparece. E eu, está bem. E eu fui. Lá estava a Ana a receber os convidados. Foi realmente uma prova de vinhos daquelas. Enfim, só mesmo que ela esteve é que pode comprovar a qualidade da forma como fomos recebidos. E então fui ter com o Francisco Borba, que já nos conhecíamos, não nos lembrávamos disso, já tínhamos feito lá um passeio na herdade, e então foi aí que nós nos conhecemos e conversámos, e portanto aí começou realmente uma relação de conhecimento, depois, a pouco e pouco, como deve ser, a pouco e pouco, gerou uma amizade. E ele não foi. Porque depois dirá, a pouco e pouco fomos conhecendo, simpatizámos um com o outro, fomos conversando, o Francisco sabia o que estávamos a fazer e, portanto, essa amizade começou. E eu já ao tempo que eu andava a namorar para vir a integrar o Sinapsis, mas tinha que ser com tempo e com calma, como tudo na vida, não é? E, portanto, a aproximação foi-se fazendo. Um belo dia o Francisco foi fazer cestas de fotografia ao Maes, não é verdade? E ele, coitado, no final ainda estava meio atarantado com aquele sucesso extraordinário que foi, e eu ataquei-o logo ali. Francisco. E, portanto, Francisco fez uma coisa extraordinária. Salvador, vou ter que pensar, não subir. E pensou. Portanto, pensou, levou algum tempo, e um belo dia eu estava em Lisboa, lá na minha fundação, recebeu uma chamada do Francisco, e foi com grande alegria que ele participou, efetivamente, aceitava integrar o Sinapsis. Eu não vou aqui explicar o que é o Sinapsis, por uma razão simples. Eu tenho aqui comigo um documento histórico, que é a primeira ata. Nós reunimos aqui, nesta casa, no dia 9 de abril de 2010, e tenho aqui a ata fundadora do Sinapsis. Foi escrita pelo António Manuel, e esta ata, melhor qualquer coisa que eu possa dizer, diz tudo do que é que nós somos. Se me permitem, eu vou ler rapidamente a ata do primeiro jantar do Sinapsis. Meus amigos, Se me inscrevam lá. então lá vai isto. Cerca das 20 horas do 9º dia do 4º mês do ano 2010, depois de Cristo, encontraram-se em Setúbal, na sala lá de dentro do restaurante Calha Bem, que por acaso nem costuma abrir para jantares, várias pessoas que já se conheciam de gingeira há muito tempo e decidiram manifestar-se agradadas com a ideia de terem sido, serem e ainda desejarem continuar a ser amigos. Uns dos outros, mas também de iguarias, tais como mariscos, peixes, sordas, saladinhas, queijos, vários, etc., que o Sr. João Miguel também sabe fazer e cujo sabor e requinte sua irmã enriquece na entrega com o seu afã sorridente e simpático. Na altura era em nome do Sr. João Miguel que nos estava aqui a apoio. Nomeando-os por ordem de entrada da esquerda para a direita, eventualmente vice-versa, eram os seguintes convivas: Nuno David, António Martins Soares, Salvador Pérez,
Diana Pérez, Carlos Medeiros, Eduardo Carcajeiro, Alexandre Mortinheira, João Completo, Natália Yuskiewicz, que por acaso faltosa, mas isso não interessa por nada, porque estava omnipresente, José Alex Gandu e António Manuel dos Santos. Foram estes que estiveram cá na primeira reunião. Fundadores, digamos. E para além de decidirem estabelecer que continuam a ser amigos, afirmaram-se também dispostos a fazer, individualmente ou em grupo, mas sempre com o conhecimento e o apoio uns dos outros, coisas criativas em locais mais ou menos aprazíveis, dentro das suas diversas artes, que todos eles já por mais de uma vez deram publicamente a conhecer. Onde, disseram, ser estas coisas atos de extrema elevação, ou inversamente de inultrapassável baixeza, quer nos extremos que as artes se afloram desflorando-se. E onde serem consumados, sem por isso andarem por aí em choradinhos e pedinchices. Não, não, não e não e não. Apenas pedirão, quando tal for necessário, um espaço onde exercer o ato criativo. Nada de subsídios, subvenções, luvas, contratos milionários, corrupções, aumentos de impostos, renegociações de empréstimos, oferta de eletrodomésticos e sacos azuis ou de quaisquer outras cores pervertidas. Nem Luxemburgo. Entretanto, contaram-se algumas histórias muito engraçadas, algumas verídicas, outras nem por isso, sobre diversos grupos étnicos e sociais subejamente conhecidos pela sua tendência exacerbada para surgir como protagonistas de anedotas. A que mais fez rir os circunstantes foi uma que acabou por não ser narrada, porque entretanto estava a chegar uma divinal salinha de ovos e o presumível contador incluiu a história apressadamente, afogando logo ali em 2 valentes tragos de tintol, enquanto estendia a mão para o prato que transportava em si o acebido e se munia de um avantajado naco de pau. Adicionalmente, foi decidido que a associação não tomaria, por questões de jurisprudência, os contornos da associação, pelo que os seus membros não poderão ser tributados como sócios nem remunerados como tal. A discussão foi acesa, uma vez que, tendo todos estado, logo desde o início, de acordo com esta postura, os petiscos que se haviam multiplicado dos pratos desapareceram rapidamente e chegou a pensar-se que se houver ali alguém de farda, seria inevitável um levantamento de arranjo. Não se falou de Abel nem de Caim, nem de outros paraísos, é on ou offshore, ou delírios de fama ou pódios de consagração e glória. E ainda bem, porque o secretário improvisado, o humilde autor desta mais que minimalista ata, não estava preparado para a assunção de tão colossal empreitada e nem sequer se havia prevenido de papel e tinta ou de algum modo de registro de som que lhe valesse. Falou-se, tão só, dessa vontade inquietante de se estar, de ser, de sentir, de expressar, de passar das palavras às ações e de valorizar estas pela especulação nem com fins lucrativos, mas sim pelo puro prazer de agir, consumar, no espaço comum formado pela associação, não associação, contradição, a criação, mais uma palavra que rima e tem intenção, e de mostrar o respectivo fruto a quem tiver olhinhos para ver. Da contradição se concluiu de imediato pela grande necessidade de se encontrar um nome para o grupo, vamos, e não um nome qualquer, mas um nome que definisse o contento para o gesto proprietário deste momento iniciático e da matéria que esse tal gesto vai gerar. Isso se chamará fotografia, pintura, música, instalação, arquitetura, teatro, arte, pública, canto, poesia, prosa e sabe-se lá o que mais. E da constatação desta necessidade se chegou rapidamente ao desespero gerado por uma outra constatação. O adiantado da hora juntava-se aos negros desígnios engendrados pela digestão, forçosamente lênticas, habituais, engolidas no decurso da reunião, e tornava-se inalcançável, ainda que, entre parênteses, o objetivo de chegar ali naquele evento à eleição de um nome que só poderia vir a ser escolhido pela confrontação entre outros nomes, mais tarde. E por isso ficou decidido que, num vastíssimo brainstorming virtual, a ter lugar entre esta e a próxima janta, a marcar com caráter de urgência, seria decidido entre a designação do nome, da palavra que disputará em todos os sentidos emoções verdadeiramente inexpressíveis, deslumbrantes e contagiantes. E dito isto, foi ainda dito que sim, mas que também, e sobretudo que em seguida, outras coisas que jamais esquecerei, mas que agora realmente não me lembro. O restaurante acabou por encher. Eram os fluidos da projeção criativa, porque é verdade que as pessoas não precisam apresentar essa coisa. Ou seja, o presságio de que a coisa iria fatalmente adiante. Aos 2 dias do mês de julho do mesmo ano, 2010, eram sensivelmente 10h50.
antes de passar a palavra aqui ao nosso amigo Francisco Borba. Espera aí. Antes de passar a palavra.